Hoje nós estaremos ministrando uma palavra que tem como tema Deus está presente no coração daqueles que o amam. E o texto para nossa meditação nesta oportunidade se encontra no livro dos Salmos, no capítulo 50, versículo 15, e que diz: Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Estamos conscientes de que vivemos tempos difíceis e não raras vezes temos a sensação de que estamos sozinhos, nos sentimos solitários, tristes, angustiados, esquecidos e abandonados por tudo e por todos, principalmente por aquelas pessoas mais próximas, que são os nossos parentes e também aqueles amigos mais íntimos e, em muitos casos, até mesmo pelos nossos irmãos em Cristo. Parece que todos desapareceram. Sendo assim, eu quero apresentar a você, que está passando por luta, por dificuldade, alguém que jamais o abandonará. É um amigo que sofreu muito mais do que você, porque nos momentos mais difíceis de sua vida, quando ele mais necessitava dos seus amigos, eles o abandonaram, sendo que um deles o traiu, outro o negou por 3 vezes, dizendo: não conheço tal homem. Estamos falando de Jesus Cristo, que também viveu a experiência de estar só nos momentos mais difíceis de sua vida, quando ele estava sendo arrastado para o matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, sem sequer abrir a sua boca. Os seus amigos mais íntimos, os seus discípulos, viram que seu sofrimento foi tão grande que tiveram medo de serem também condenados pela morte de cruz, como Jesus o foi, e fugiram. Vivemos num mundo de sofrimento, de incertezas, desilusões, onde predomina o ódio, a mentira, o engano, a falta de amor e incompreensão para com o nosso próximo. E tanto isso é verdade, que quando uma criança nasce, a sua primeira manifestação sonora é através do choro, que simboliza sofrimento. Vemos que no momento em que a escolta de soldados romanos se apresentou para prender Jesus, houve um desequilíbrio por parte dos discípulos, por terem percebido que aquela situação era irreversível, e o apóstolo Pedro, impulsionado pelo desespero e pelo desequilíbrio físico e emocional, tentando resolver aquela situação pelas suas próprias forças, sacou-se da espada e de um golpe feriu um daqueles soldados, cortando-lhe uma das suas orelhas. E Jesus, colocando a orelha no lugar, curando-o, disse a Pedro: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 51 e 52. Vemos que os discípulos tentaram resolver a situação utilizando-se de sua própria força, quando a Bíblia nos ensina que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E foi exatamente nesse momento que todos fugiram da presença de Jesus e dos soldados romanos, porque tiveram medo de acontecer com eles o mesmo que estava acontecendo com Jesus. O Mestre, durante todo o período em que esteve aqui na terra, realizando o seu ministério, sempre esteve acompanhado de grandes multidões que o seguiam para ver os milagres que ele realizava ou até mesmo para pegá-lo em alguma falha. Entretanto, naquele momento de dor, de angústia, de sofrimento, já preso na cruz pelos pregos, ele olhou e não viu nenhum dos seus amigos que o seguiram durante os 3 anos de seu ministério aqui na terra. Estava só e ferido, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Evangelho de Marcos, capítulo 14, e versículo 27. Mas o Filho de Deus poderia ter escolhido não morrer naquela cruz, porque todo o poder e autoridade lhe foram dados, tanto no céu como na terra. Todavia, se isso acontecesse, o projeto de redenção da humanidade jamais se cumpriria e o homem perderia a salvação providenciada por Jesus. Então a sua oração foi a seguinte: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero,
e sim como tu queres. Mateus capítulo 26 e versículo 39. O Senhor nos proporcionou alívio e força nas horas mais difíceis da vida. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, conforme está escrito no Salmo 46, versículo 1. Ele é a proteção no dia da tribulação. Por isso não poderia existir um auxílio melhor que o próprio Senhor. Então não fique triste nem desesperado pela ausência daquelas pessoas que no passado se diziam seus amigos, mas que em dado momento desapareceram, sendo que você não pode mais contar com elas, porque na verdade essas pessoas não eram de fato suas amigas. Será que você também já esqueceu do verdadeiro amigo, aquele que está sempre presente de maneira permanente em nossas vidas? Lembre-se daquele amigo que é mais chegado que um irmão e que nunca o abandona. E você sabe exatamente de quem eu estou falando. Eu não posso imaginar o que exatamente se passa com você, mas se a angústia bater à porta do seu coração, lembre-se de invocar o nome do Senhor. E foi assim que o cego de Jericó alcançou a visão que tanto almejava e passou a glorificar a Deus de maneira permanente, porque foi curado da cegueira física e também da cegueira espiritual. Moisés, no processo de libertação do povo de Israel da escravidão no Egito, vivenciou muitos milagres, principalmente nas horas mais angustiantes de sua vida, quando muitas vezes era questionado pelo povo a respeito de fatos que aconteciam, como por exemplo a travessia do Mar Vermelho, quando se acharam encurralados e sem uma saída aparente, porque dos lados estavam as colinas, na frente o Mar Vermelho e atrás o exército de Faraó que vinha em seu encalço. E foi quando o mar se abriu pelo poder maravilhoso do Senhor e todos puderam passar a pés enxutos. E assim, de maneira constante, muitos milagres aconteciam no meio do povo, que permanecia incrédulo e com suas murmurações. Quantos mais também alcançaram grandes bênçãos do Senhor, porque invocaram a Ele nas horas mais sombrias e creram no seu infinito amor e poder? Assim como o cego de Jericó, Moisés e tantos outros que não desistiram de clamar a Deus e alcançaram vitórias, pode também acontecer bênçãos semelhantes em sua vida. Então não desista, porque cada um é quem pode sentir a sua própria angústia, escolher confiar em Deus ou viver longe do Senhor. A decisão é individual, a decisão é sua. Quando você se sentir deixado de lado ou abandonado pelos irmãos e amigos, lembre-se da promessa do Senhor Jesus quando ele disse: todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, e todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Evangelho de João, capítulo 6 e versículo 37. Quantos nos dias da angústia ou nas provações se perdem, deixando de crer em Deus e correndo atrás de muitas coisas que o mundo oferece, mas que somente levam as pessoas a caminhos opostos ao verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo. Que pena que essas coisas acontecem dessa maneira. O apóstolo Paulo passou por lutas, por dificuldades e chegou até mesmo a escrever um texto da palavra de Deus que aparentemente nos parece paradoxal, mas que na realidade reflete o verdadeiro amor que devemos ter para com Deus. E assim ele disse: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e angústias, por amor a Cristo, pois quando estou fraco é que sou forte. 2 Coríntios capítulo 12 e versículo 10. Estar em Cristo, depender de Cristo e invocar o seu nome, nos torna fortes, uma vez que essa força vem do próprio Deus. Cristo é nossa esperança e está sempre presente naqueles momentos de incertezas, de sofrimento, de solidão, porque Ele nunca nos abandona. Mesmo conhecendo a fraqueza do ser humano, o Senhor o convida e o prepara para a obra mais gloriosa que se pode exercer aqui na terra. Primeiro ele diz: vinde. Então a pessoa vai a Jesus e aprende com ele a arte divina de pescar homens. Depois ele diz: ide. E a partir daí, nós temos a incumbência de ir e anunciar em alto e bom som a sua palavra,
palavra que é pura e genuína, ao mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno, ao mundo que está morto e necessitando de vida, a multidões de pessoas que vão caminhando aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E este é o verdadeiro retrato do mundo em que vivemos. Deus procura homens fiéis e sinceros, a quem possa usar, homens que estejam dispostos a negar suas próprias vontades e a se colocarem sob a vontade divina, homens que estejam dispostos a ser servos e não senhores, a exemplo do próprio Jesus, que veio para servir e não para ser servido. Ele não olha para as nossas fraquezas e falta de condições, porque Ele mesmo é quem nos prepara, Ele mesmo é quem nos dá as ferramentas necessárias e o conhecimento do qual necessitamos. O apóstolo Paulo era doutor e o apóstolo Pedro um simples pescador. Mas após terem tido o preparo específico de Cristo, juntamente com os demais discípulos, realizaram a gigantesca obra de implantação do cristianismo. Seja qual for a nossa condição, seja quais forem os nossos problemas, Deus está desejoso de usar-nos em suas poderosas mãos. Então devemos estar prontos e nos apresentar a Ele dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E que Deus nos abençoe e nos guarde cada dia das nossas vidas, orientando os nossos passos por caminhos que Ele quer que sigamos, em nome e pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e glórias a Deus.